Aí, galera, brindezinho então para iniciar esse belíssimo papo. Coisa linda. Vamos nessa. Rafael tá vegano, de dieta aí, meu irmão. Cuidando do corpo. Tá sendo invisível aí. Muito bom. Como é que tá? Quer tocar aí, Rafa? Pega um suco natural. É palha porque a gente vai começar a falar besteira aqui e tal. O Rafael vai ficar lá, pô, essa galera aí, tá todo mundo muito doido. Então, eu tô aqui pra segurar a onda. Mediador. Mediador. Mediador, bedel aí da galera. Eu já falo muita merda dessa cerveja, então. É bom dar equilibrado. Bora nessa, bora começar. Eu acho que talvez seria legal também a gente, sei lá, tentar estipular aí uma meta assim de tamanho da call, né? Até pra gente não, sei lá, não estender muito também, porque senão fica também uma call gigante. Sei lá, a gente claro, não, cara, eu preciso encerrar as 4 aqui. Daqui, beleza. né? Então, A gente vai 40 minutos. Temos 40 minutos aí de conversa. É o tempo. Show, acho que é bom, né? Coisa aqui, né? Massa, bora nessa. Funciona. E aí, qual que era o tema de hoje? O tema de hoje é desafios do Time Zone. Isso. Desafios para trabalhar com time em diferentes fusos horários. Esse eu acho que ficou legal, né? Que é um belo desafio mesmo. Ainda mais quando você dá uma rodada aí, fica frenético. E já tá aí na África, já pode contar tudo aí, ó. Todos os podres aí. Já posso começar com os meus perrengues aqui, né? Mas Você tá com quantas horas? Quantas horas de diferença? 4 na frente do Brasil, uma na frente da Holanda. Tô falando assim com a galera que eu tô trabalhando mais hoje em dia, né? Massa. E... São 7h20 agora? São 7h20. Isso. 7h20 e na agora. Holanda, 6h20, é isso? Exato. Tá. Então tá easy. Não, tá de boa, não tá muito frenético não, mas tem seus desafios, né? Mas eu vou começar pela parte boa, então, que eu acho que sempre é bom falar do bom primeiro. Cara, acaba que trabalhar com 4 horas na frente, tal, do Brasil principalmente, para mim é muito bom agora porque eu consigo pegar minha manhã e dedicar frenética para mim e para projetos onde eu preciso me concentrar mais, trabalhar sozinho, não ter aquele frenesi de WhatsApp, Slack, notificação, e-mail chegando, focando. Então, eu acabo que, estando pelo menos aí algumas horinhas na frente do Brasil, que hoje em dia grande parte da minha interação rola com a galera aí, eu já venho fazendo uma rotina de acordar cada vez mais cedo. Estou tentando manter ali 6h30, estou tentando ir para 5h30 e dormir um pouco mais cedo, então eu consigo ter quase metade de um dia antes de começar, né, a galera bombardear. Então isso para mim está sendo incrível, porque eu consigo dar minha meditada, dar minha corrida, preparar meus coquetel molotov aqui que eu tomo de manhã, ouvir meu podcast, ler, pegar um solzinho e tal. E aí quando você vê 9 horas da manhã, você já fez coisa pra caralho e aí começa o dia mais interativo com a galera, né? E, então esse é um ponto para mim que eu tô vendo muito positivo agora. E com a Holanda, que eu também tenho uma troca boa, as coisas são menos imediatistas. Então é muito mais, se alguém manda uma mensagem, eu posso ver ao longo do dia, então consigo me organizar melhor. Eu tenho menos reunião, troca vídeo e tal. E os perrenguezinhos que eu tô vendo agora... Antes de você falar do perrengue, então deixa eu comentar aí sobre essa coisa da parte boa, né? Eu, na maioria das minhas viagens que eu fiz, eu escolhi ir para a Europa e lugares confusos em que eu estivesse na frente do Brasil, sacou? Porque, cara, para mim, particularmente, também é muitíssimo melhor. Faz muita diferença. Essa coisa de poder acordar tarde. Acordar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, se quiser um dia. Ou acordar cedo, 8 horas da manhã e sair para fazer qualquer coisa. Cara, faz muita diferença, sabe? Por exemplo, eu nunca fui para como é que é o nome? As ilhas lá dos Estados Unidos, do lado da Califórnia. Havaí, Então, nunca fui pro Havaí. Já outra coisa. Não, fugiu o nome. Havaí. Nunca fui pro Havaí. Tem uma vontade incrível de ir pro Havaí. Só que,
quase impossível ir para lá e trabalhar remotamente com a galera aqui, para mim. Porque eu teria que acordar muito cedo, sacou? O fuso é o contrário, eles estão para trás, né, do Brasil, principalmente trabalhando com a galera aqui no Brasil. Então, pô, em termos de escolha de viagem, eu acabei nunca escolhendo muito lado de lá por causa disso, sacou? Para mim, sempre foi uma questão que eu levei em conta. No entanto, pô, estando lá na Europa, cara, é demais, porque começa a trabalhar de tarde, sacou? Tipo, a maioria das vezes começa a trabalhar 2 horas da tarde, depois do almoço, e aí fico até de noite. Eu sou um cara noturno também, né? Então, pô, pego de tarde até de noitaça, fica tranquilaço pra mim. Não, é porque eu posso contar. É engraçado vocês falarem que tá na frente foi melhor pra vocês, porque no meu caso, quando eu fui pra São Francisco, eu tava 6 horas atrás. Mas eu acho que eu consegui aproveitar mais estando 6 horas atrás, porque é isso, me forçava a acordar mais cedo, e aí também teve um pouco de disciplina da minha parte, claro, de fazer as coisas que eu faço de manhã sem olhar o computador, porque já tava pegando fogo a hora que eu acordava. Então eu acordava, yoga, tomava café, respirava, abria o Slack. Mas aí eu entrava em modo hackathon de manhã, assim. Então eu conseguia ser muito produtiva, porque eu resolvia tudo que eu tinha para resolver com todo mundo, respondia o que tinha que responder, já planejava o dia. E aí quando chegava meio-dia, 1 hora da tarde para mim, que era a hora que a galera daqui do Brasil, que era o nosso time daqui, já estava saindo, eu ainda tinha mais um tempo para resolver as coisas à tarde. Mas como eu já tinha sido muito produtiva de manhã, por me forçar a catch up com tudo que tinha acontecido, eu geralmente conseguia terminar de trabalhar 4 horas da tarde, às vezes até um pouco mais cedo, dependendo de quanto eu estivesse para fazer e do quão produtivo eu fosse. Então isso para mim foi muito bom na viagem, porque à tarde eu conseguia ir pro parque, eu conseguia ir ao cinema, eu conseguia, enfim, sair para conhecer a cidade, assim, né, e aproveitar outras coisas. Então, os horários, acho que estar atrás para mim me ajudou nesse sentido. Pô, mas então, não rolava reunião de manhã no Brasil? Não rolava não de manhã? Reunião? Cara, pois de manhã isso no Brasil para você, cedinho, de madrugada? Eu verde e amarelo quando eu tava lá. Mas é isso que eu ia perguntar para vocês, assim, tipo, vocês têm muita, tipo, ao longo do dia vocês estão interagindo muito tempo com o time, assim, tendo que falar, tendo que fazer reunião, tendo que conversar, ou não tem, sei lá, uma boa parte disso que é mais execução, mais trabalho individual mesmo? Então, hoje, se vocês fossem dividir... Hoje, como está a minha vida? Hoje eu tenho reunião, segunda, quarta e sexta eu tenho reunião de manhã com o time da Ampliar, que é um time novo, eu estou bem ativo na empresa, não tô para fora, então eu faço parte do time, de certa forma. Então, por exemplo, seria um problema já. Quando eu estava em Playa del Carmen, pô, foi terrível, porque tinha reunião 9 horas da manhã, lá era tipo 6 da manhã, e às vezes o pessoal ainda adiantava para as 8, e a reunião era às 5. Porra, eu fazia tudo escuro, sacou? Do apartamento mesmo, mas, tipo, falando baixinho para não acordar a Renatinha, e morto de sono, que nem um zumbi, sacou, né? Tipo, eram as reuniões lá da Cinco Partners na época. Mas, assim, eu fazia e tal, rolava, eu tinha que acordar e ficava ativo, mas, cara, em geral, fazia reunião, depois da reunião eu ia dormir. É engraçado que o Rafa, você é bem noturno, né, Rafa? Então, você era realmente a morte. Eu já tô querendo desenvolver esse hábito de 5 horas, tá, meu irmão? Garotão. Então, pra mim, na Austrália, lá não era atrás, era falando do futuro muito tempo depois, né? Então, era muito louco que as reuniões, eu acho que a gente, na época, estabeleceu. Na Austrália eu começava às vezes 4h30, 5 horas. Mas eu vivi um pouco do que a Vicky falou, de 10 horas da manhã já tinha trabalhado para caralho, e aí, pô, dava mais um gásinho ali de outras coisas que eu precisava tocar, tal, preparar, a galera tava indo dormir, e aí meio-dia meio que, pum, já tinha produzido pra caramba, acordado cedo e tava meio que à tarde com o dia como eu quisesse tocar. E lá estava escurecendo ainda lá para 9, 10 horas, então meio que o dia inteiro.
Então isso acabou influenciando muito positivamente a minha produtividade, porque eu dava o gás em termos de hora. Depois à tarde eu acabava trabalhando também, às vezes não ia passear, não ia nada, então eu ficava dando mais gás ainda. E aí o dia era muito produtivo e eu comecei a desenvolver um hábito que eu estou querendo levar para minha vida. A parada é que, para mim, o sempre difícil disso daí, né, quando acorda muito cedo e já começa a trabalhar e tal, é se policiar para dormir cedo. E para mim é foda dormir cedo. Eu não consigo dormir 9 horas, eu não consigo 10 horas. Para mim, já dormi raramente, mas a minha média é 11h30, meia-noite, 1h. E você, quando precisa acordar 4h30, 5 horas, que nem o Rafa falou e tal, aí é frenético mesmo. Porque, para mim, eu preciso de 7, 8 horas para estar bem, e agora eu tô hackeando algumas paradas aí para começar a ficar com 6, 6h30. Mas até conseguir fazer isso de maneira sustentável e de repente botar um cochilo no meio da tarde, depois de almoço, meia horinha, só para dar uma reenergizada, pô, tomar o pólen aqui do sábio samurai, dos neandertais que atravessaram a África para a Eurásia, pô, estimulante. Enfim, tô botando tudo para dentro aqui. A barba tá nascendo de outra cor, mas vamos ver o que vai dar. Mas, meu irmão, óleo de coco. Meu irmão, tô passando óleo de coco no corpo inteiro, meu irmão. Tô dourado, correndo na praia. Meu irmão, tá maravilhoso. Eu vou te mostrar um pote ali, tá? Esse chegou hoje com um pote de 1 quilo de óleo de coco. Eu falei, Jesus Cristo, vamos peidar cocada aí ao longo da semana. Mas pô, isso você vai adaptando mesmo. Pra mim é muito difícil dormir cedo. Então, quando realmente tem que já iniciar direto pro trabalho, tipo, reunião, 5 horas da manhã, aí é foda. Pra mim, se acordar às 5 é pra... Eu não posso dizer que pra mim é difícil dormir. Nem cedo, nem tarde. Porra, eu durmo a qualquer hora, de qualquer jeito. Difícil dormir. Não tenho problema pra dormir. Esse não é uma questão. Mas eu acabo dormindo mais tarde também. Eu sou muito mais noturno do que diurno, sacou? Então, essa questão do fuso, eu acho que é maneiro o seguinte, você se adaptar, você montar um plano e uma estratégia para isso, né? Porque não dá para viajar para qualquer lugar sem levar em conta essa questão. E até mesmo entender o seguinte, teu time tem flexibilidade para mudar o horário da reunião se for preciso? Porque a gente fez muito isso, quando a gente estava no Leadwise junto, eu, Ian e o time, cara, a cada 2, 3 semanas, na prática, a gente mudava o horário da reunião, que era uma reunião cadente. Porque um estava viajando para um lugar, o outro estava para outro, o outro estava para outro. Para contextualizar, tinha um time que estava nômade na época, né? Então, era remoto já em vários time zones diferentes. Então, tinha uma pessoa no Rio, outra em Fortaleza, outra em Miami, outra em Amsterdã e numa determinada ocasião o Ian estava na Austrália, né? E eu estava pela Europa também, em algum lugar. Lisboa também, né? O Igor, uma época. Lisboa também. Então, assim, era cada um literalmente num fuso completamente diferente do outro. Então, e além disso, essas pessoas viajavam também. Então, era parte do time estava como nômade. Então, já era um desafio ainda maior. Mas eu vou te falar, sinceramente, tenho muita experiência de trabalho remoto, já de anos, e essa foi uma experiência até bem recente, ou seja, eu já tinha muito tempo de trabalho remoto, mas acho que a gente não conseguiu fazer isso muito bem. Eu comentei com o time na época e tal, acho que a gente perdeu, né, durante momentos, a gente perdeu, assim, resultado, né, perdeu engajamento, perdeu conexão, comunicação, não a ponto de atrapalhar tudo e tal, tipo, eu garanto que foi muito melhor do que muitos times que trabalham fisicamente no mesmo lugar. Assim, a chance de ter sido muito melhor do que a maioria é altíssima, tá? Mas, em comparação com o que nós mesmos conseguimos fazer, tipo, deu uma atrapalhada em determinados momentos. E daí perdi uma reunião, a gente, num fluxo que a gente se falava todo dia, né? Teve semanas que a gente meio que quase não se falou durante uma semana, não foi, Ian? Porque não batia o horário, aí tentava, aí não conseguia, aí não sei o que, e isso senti que deu uma atrapalhada. Então, é uma coisa que Mas qual que foi o máximo, assim, de diferença de horário que vocês tiveram? Vocês sabem, assim, tipo, 10 horas, 12 horas de diferença? Quando eu tava na Austrália, acho que era 14 horas. Né?
chegou a ter 14 horas. E essa realmente foi uma Não é época hard. mais complexa, porque você perde aquela espontaneidade de fazer mini reuniões, né? Tipo, conectar 10 minutinhos para resolver tudo tem uma que ser coisa já e tal. bem combinado, né? As reuniões oficiais, né, catch-ups e tal, com o time, aí rolava super bem porque eram planejadas, mas aquela coisinha de, puta, trocando ideia aqui e tal, não, vamos entrar aqui no Zoom rapidinho e tal, isso já perdeu um pouco, né? Então acaba que quando você está no início, startup, precisando de velocidade, precisando de agilidade, você ter alguns problemas de comunicação assim acabam... Porque no final a gente conciliava de forma efetiva meio período, em vez de um período inteiro, né? Então eram 4 a 5 horas bem utilizadas em vez de 8 a 9, né? Que era o normal ali que a galera tava no punch. Então isso realmente teve impacto. E você estava fazendo comunicação assíncrona, assim, de alguma forma? Tipo, gravando vídeo para passar informação enquanto vocês não estavam juntos, alguma coisa assim? Deixando áudio? Ou, enfim, até usando, sei lá, Basecamp, Flow, essas paradas para registrar enquanto vocês não estavam se comunicando mesmo, no mesmo horário? Não, a gente trabalha assincronamente normalmente, mas a gente não fez nada além do normal, de deixar uma mensagem no Slack ou coisa do gênero, entendeu? A gente não gravava vídeos para deixar recado, por exemplo. Acontecia muito mais assim, preciso falar contigo, aí deixa uma mensagem, tá bom, vamos tentar hoje de noite, ou hoje de manhã, de noite para um, de manhã pro outro. Beleza, aí quando tenta, chama, porque... E daí, então vamos deixar para amanhã, no próximo tour. Rolou tipo, vamos falar hoje de noite, não, então amanhã de manhã, não, então hoje de noite, não, então amanhã de manhã, né? A gente ia meio que postergando, assim, o fuso dificultou nesse sentido, porque, cara, nem tudo a fazer assim, às vezes tinha que discutir parada, conversar mesmo, né? Principalmente com sócios, né? Agora, foi pontual e não... Foi o que eu falei. Sim, acho que viu muito mais do que a maior parte das equipes ficam trabalhando juntas fisicamente, porque a gente estava já muito calejado com essa parada. Mas se você comparar, né, você com você mesmo, o seu time, e fala assim, a mudança de time zone afeta? Eu diria o seguinte, afeta. Você tem que saber lidar com isso, mas vai afetar, sabe? Ou não vai ser a mesma coisa, idêntico, a mesma coisa, entendeu? Agora, time zone, você tem uma interseção aí de tem um 3 bom horas overlap, por dia, né? Um overlap é super relax, até bom, porque você tem tempo livre sozinho, tudo. Eu mesmo agora nesse período aí, né? Eu fiquei 6 meses no Canadá, vi que estava em São Francisco no comecinho, mas depois já tinha voltado para o Brasil, mas eram 4 horas de diferença. Então, assim, eu considero que 4 horas de diferença é bem light, assim, né? Até porque eu já tô num esquema mais tipo o Ian aí, de acordar bem cedo. Então, lá eu acordava cedo, sei lá, dava 7 horas por aí. Aqui no Brasil ia ser umas 11, mais ou menos. E a verdade é que a galera aqui do Brasil normalmente já começa a trabalhar mais tarde. Então, a gente tava praticamente no mesmo fuso, assim, com eu estando lá. Então, acho que, assim, até umas 4, 6 horas eu acho que é bem tranquilo, porque é muito tempo ainda de overlap, né? Ao longo do dia, então você tem pelo menos meio período que você vai trabalhar junto e sabendo aproveitar esse meio período aí dá para fazer tudo que precisa. Mas eu já cheguei a pegar 16 horas também morando na Austrália, mas na época, o meu eu fiz totalmente invertido, na verdade. Eu começava a trabalhar umas 4 da tarde, 5 da tarde, porque eu estudava de manhã, aí trabalhava para a empresa dos Estados Unidos, eram 16 horas de diferença. E aí eu ia até a madrugada, assim. Então já tive reunião com o cliente mesmo e tal, tipo 1h30, vamos entrar aí numa call, falar com o cliente, discutir aí as telas de design, meu irmão. Eu virei algumas vezes lá também. Mas assim, é foda. Mas é massa, assim, acho que pra mim foi legal pra conciliar as paradas, pra conciliar estudo, com poder trabalhar com a galera lá, também poder viajar, né? Ali que eu já comecei a vida mais nômade, assim, então eu pude viajar a Austrália toda fazendo dessa forma. Então tem seus benefícios aí, né? Tem as paradas aí que a gente precisa, os obstáculos, né? Que a gente precisa superar. Mas nesse time, na verdade, a empresa, a base dela era nos Estados Unidos, mas a galera totalmente espalhada. Então também tinha gente da Itália, Croácia, gente no Brasil. Então, tipo, alguns estavam mais perto, alguns bem mais distantes. Mas a gente estava conseguindo fazer isso aí acontecer.
estão tirando onda aí, tudo saudável, que tá acordando cedo. Cara, eu também tô nessa onda de acordar cedo. Não só isso, tá deixando de beber. E tá deixando de beber cerveja pra cuidar do belo corpo também, ó. Você é o mais saudável aqui, pô. A verdade é que o Rafael ele acorda cedo, ele só tá no fuso horário errado. Porra. Exatamente. Tô falando cedaço agora, ultimamente, 9 horas, não. Mas pra mim foi um processo. Eu era bem noturno também, bem da madruga, acordava 10, 11 por aí. Mas aí, sei lá, você vai mudando, né? Você vai. Enfim, o esporte eu acho que muda tudo, né? Aí quando você começa a entrar mais nesse ritmo de esporte, aí automaticamente já impacta a alimentação, que automaticamente já começa a impactar sono, e aí vai vindo algumas dessas mudanças. Então é bem recente, assim. Antigamente eu era bem da madruga aí também. Legal. Mas tem feito bem, falar legal. Eu tenho uma pergunta. Essa parte. Mas fala, Vicky, fala antes. Não, só ia falar que essa parte de estar atrás é engraçado porque estar no começo é mais difícil, porque tem muita coisa para resolver. E quando eu tava lá, eu cheguei a pegar alguns horários de diferença, né? Porque quando eu cheguei em São Francisco, tava com 6 horas. No meio do meu tempo lá, acabou o horário de verão, foi para 5. E depois começou o horário de verão deles, que acho que é o Daylight Saves, e foi para 4. Então eu peguei 3 horários lá, foi uma loucura. Mas quando eu tava com 6 horas, foi exatamente quando a gente começou o Oxley. Então aquela loucura de começo, de tem que postar, o que a gente vai postar, o que vai fazer, como é que vai comunicar, tava no começo. Então às vezes rolavam assim, deu eu acordar, não dava tempo nem de eu tomar café, porque o bicho tava pegando fogo, vi o que a gente faz e o negócio que vai sair, não vai sair. Então as primeiras semanas foi um pouco loucura, assim. Mas acho que foi muito de me adaptar também, porque aí as coisas começaram a estabilizar, eu comecei a planejar direito as coisas, consegui conversar com o time do tipo, olha, se tal coisa acontecer, faz isso, então, se outra coisa acontecer, faz isso. E aí acho que o Rafael conseguiu começar a aproveitar a diferença, porque às vezes ele acabou o dia dele lá, ele estava super cansado, ele falava, Vicky, tem como você assumir essa tarefa pra gente conseguir terminar isso ainda hoje? E como estava mais cedo para mim, eu ainda estava com muito gás, então hoje eu consegui terminar. Relativo, né? Exato. Hoje dura 48 horas. Você faz o dia... Como as pessoas falam, né? Como é que eu faço meu dia durar mais horas? Trabalho em time zones diferentes. Um dia dura mais. Cara, isso que você falou, Vicky, é foda mesmo, porque nessa de acordar e evitar, né, de ver o Slack e tal, é fundamental, porque se você acorda, a primeira coisa que você faz é dar uma olhadinha no WhatsApp, uma olhadinha no e-mail, Só pra ver o que aconteceu. Cara, isso fode o seu ritual ali no matinal, porque mesmo que você não faça nada, beleza, olhei, mas você já plantou a sementinha ali, então inconscientemente você já vai, caralho, preciso fazer tal coisa. E aí fode com qualquer ritual que você tenha de manhã, então e eu já tive uma época que pra já acordar meio grog, eu falei, cara, pra acordar de verdade, deixa eu ver aqui e-mail mesmo pra eu ver, caralho, é isso que tem que fazer. Mas, porra, é uma viagem, né? Aí eu parei com isso, mas isso é fundamental. Isso que você fazia me ajudou também a meio que desligar pra poder me dedicar às minhas paradas e aí, quando estiver pronto, entra de corpo e alma mesmo. Isso é uma coisa legal, né? Esse lance de desligar, né, também as notificações aí de celular e tal, porque senão é aquilo, como as pessoas estão trabalhando em diferentes fuso horários, né? Cara, a verdade é que não vai parar nunca, né? Toda hora vai ter uma notificação, toda hora vai ter uma coisa acontecendo, tu já era. Dia eterno. Então, aconteceu hoje, de ontem pra hoje, cara. O meu sócio, ele não tá acostumado com essa parada do remoto, digital, empresa assim, né? E Slack é a primeira vez que eu uso, esse tipo de coisa. E ontem, mesmo estando no mesmo fuso horário, rolou porque eu tava fazendo fechamento financeiro aqui do nosso orçamento, tal, as paradas, e aí eu queria um tempo, cara, só eu olhando tudo, os números, cada coisa e tal. Eu fiquei até 3h30 da manhã ontem, trabalhando para fechar isso. E aí, enquanto eu ia fazendo, eu fui dando a robinha lá no Slack pra galera. Fulano, faz isso aqui, não sei o que, tem que ver isso. Daí fui, eu falei, no dia seguinte os caras vão olhar, entrar lá e ver, assíncrono normal. Aí ele manda mensagem hoje pra mim, porra, tu me acordou de madrugada? Eu falei, eu te acordei não, né?
pô, saiu pipocando um montão de coisa. Eu falei, tu deixa a notificação ligada? De noite? Pô, de hoje em diante não vou deixar mais, não. Ele, pelo amor de Deus, cara. Muito bom. Aquele, pô, não, tu tem que deixar agendado pra acordar às 6 da manhã e mandar esse e-mail, porque vai ser a hora que o cara vai estar disponível. Boa. Cara, eu tenho uma história... Bom dia, boa tarde. Tipo, mandar e-mail falando boa tarde é coisa mais... Cara, não sei se vocês já perceberam, mas o Rafa tem alguns toques, né? Não sei se você vai perceber aí de leve, né? Barulho, notificação. Porra, meu irmão. E a gente lá na Croácia, quando a gente estava junto, a gente ficou um mês lá, mais ou menos um mês e pouco. E na época, eu sou muito relax, assim, com barulho, se for nada me... E, pô, meu celular, ele na época, eu acho que era WhatsApp, as notificações davam uma vibradinha. Meu irmão. Que ele recebe. Que isso, mano? Não conseguia viver. Aquela casa que ele ia dizer, deixa essa merda. Meu irmão, mas é sério, tipo ficava assim. Na mesa assim, sabe? Não, para com isso, cara. Cara, é desesperador, ele enlouquecia. Aí depois eu, enfim, tirei as notificações, tá? Porque realmente não pegava pra mim, mas era muito engraçado. Mesma coisa com zumbido em Zoom, assim, em reunião, videocall e tal. Se tiver, cara, uma vez ele fez uma menina que tava trabalhando com a gente, content writer e tal, em Miami, na época. Era verão em Miami. E ela tava fazendo call, mas eu acho que ela não tinha fone. Então eu pegava o som do ambiente inteiro. E o ar-condicionado tava alto. Não, tava aquele... Não, tava... Sei lá. Aí Rafael toda hora. Porra, que som é esse, mano? Reunião, sei lá, com 8 pessoas e tal. Aí a galera meio que, pô, não, sei lá, tal. E, pô, não... Caralho, não, esse som é insuportável. Bota no mundo aí, bota no mundo. Meu irmão, a mulher desligou o ar-condicionado. De repente só vi a mulher suando. Bicas. Fala, o que tá acontecendo? Não, desliguei o ar-condicionado. Falei, você é maluca, meu irmão. Liga essa porra. Rafael que é maluco aqui, escritório. Liga, porra, tá, meu. Ela ficou sem graça. Mas aí, foi muito... Que eu acho que era a primeira reunião dela, né? Algo assim. Então ela já... Caralho, não, tipo, vou desligar, né? Tipo, não quero atrapalhar. Mas muito engraçado. Dicas, usem fone. Aí, vou te contar então uma. Vou te contar, Vicky, lembra que eu te perguntei os professores de aula de inglês, daquela ferramenta que vocês usam aí? Lembra. Então, eu fui fazer. Vocês falaram lá e tal, eu falei, vou fazer, pra ver qual é. Aí comprei mais aulas, tudo. Aí primeiro eu testei, né, meia horinha com os caras e tal, não sei o quê. Aí comecei a fazer aula. Não, parei de fazer aula com o cara, sabe por quê? No lugar que ele dava aula, meu irmão, tinha um relógio. Tipo assim, a aula inteira. Mentira. Caralho, eu não conseguia parar pra prestar atenção na aula, sacou? Não, e o melhor é que tu... Eu ficava lá, eu falei, cara, eu me concentrava, não vou esquecer, não pode. Aí na outra aula, de novo, na terceira aula de novo, eu falei, parei de fazer aula com o cara. Não, foda é porque lá tu ainda meio que paga por hora, né? Então tu ouve um negocinho, então tipo assim, beleza. Mais 10, mais $1, 10 dólares, 3 dólares, 4 dólares. Porra, velho. Não, caramba, cara, foi bizarro, foi por isso. Eu parei de fazer aula com o cara que fica, não consigo, não suporto mais conversar com ele com esse barulho no fundo, sacou? Muito louco. E tu não deu feedback pra ele, não? Cara, eu ia dar, mas eu fiquei com preguiça. Eu falei, cara, deixa quieto. Mas eu tinha uma pergunta. A minha fala aí a sua, depois eu tenho umazinha. Fala aí. Eu também tenho uma aqui. Vamos lá. Hoje, meu Deus. Na hora de viajar, vocês levam em conta qual é o fuso horário? Ou vocês nem ligam pra isso e depois se adaptam? Legal. Cara, pra mim, quando eu tava decidindo aí, quando eu fui viajar agora pro Canadá, eu tava cogitando alguns países e a questão fuso horário, ela realmente era um dos fatores bem importantes ali, que eu coloquei em pauta, né, pra escolher o local, assim. Até porque eu já tinha tido essa experiência de morar na Austrália, eu sabia que um fuso horário muito diferente impacta sim, né? Principalmente nessa colaboração aí, da gente poder ter essas conversas, né? Ter esse mínimo de overlap, assim, né?
Então, foi uma coisa que eu considerei, e o Canadá ali, o máximo de diferença que poderia dar era 6 horas. Então, 6 horas eu considero bem tranquilo. Então, acho que aqui nas Américas, ali, se ainda fosse para a Europa, alguma coisa assim, a gente ainda tá dentro desse range aí. Ir para, sei lá, Nova Zelândia, que deve ser um lugar iradíssimo de morar, tenho muita vontade. Austrália, eu voltaria facilmente também, mas aí já tem esses contrastes um pouco maiores. Não acho que é impossível, acho que é totalmente adaptável, né? Afinal, a gente já fez isso também. Mas eu acho que tem uma preparação maior mesmo. Então, eu acho válido considerar, assim, botar aí na balança, porque aí você está colocando várias coisas, né? Sei lá, clima, língua, local, etc. E fator fuso horário, quando você fala em time, do tempo de interação que você tem com o seu time ao longo do dia, eu acho que é algo importante aí botar na balança. Quer botar aí, Vicky? Não, eu ia falar, eu nunca fui, na verdade, eu nunca tive essa experiência de 12 horas, né? A não ser quando a gente teve um projeto que a gente estava trabalhando com um cliente que realmente tinha uma galera bem espalhada. E aí era isso, 16 horas, 8 horas, a gente realmente não tinha nenhum overlap. E aí a gente teve que se virar para fazer a comunicação funcionar, porque a gente não conseguiu achar um horário para nossa reunião diária, onde todo mundo tivesse online, né? Até foi por isso que o Rafael perguntou se vocês gravavam vídeo ou qualquer coisa assim, porque uma das soluções que a gente achou na época foi fazer a reunião por vídeo. Então, no final do nosso dia aqui, a gente gravava o que a gente tinha feito ao longo do dia, as telas explicando e tal, porque das nossas decisões, mandava para eles e acabava que enquanto a gente dormia, eles mandavam os feedbacks e as perguntas. Então, funcionou, assim. O projeto correu até bem. Quando eu fui para São Francisco, eu nem cheguei a olhar o fuso horário, mas é porque eu já tinha ido para lá com os meninos antes e tinha sido super tranquilo. E o fuso horário maior que eu peguei lá foi de 6 horas, que foi tirando o começo, mas era porque era o começo do projeto, de um monte de coisa. Tirando esse começo que foi mais caótico, mas é porque ia ser caótico de qualquer maneira, né? Começo de qualquer coisa é caótico. Foi bem tranquilo, foi. Se eu fosse de novo, até 6 horas. Essa questão aí, né? Os 6 horas é o máximo, né? De diferença ali, fica entre 4 e 6, aí depende se a gente está em horário de verão, se eles estão em horário de verão e tal. Aí isso é até uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Vocês falaram aí que vocês têm. A galera tava meio nômade. Antes da sua, Rafa, desculpa. Não, que eu queria ouvir o Ian. Como é que ele está hoje em relação a isso? Eu, de fato, não sei. Beleza. Eu tô bem parecido com o Rafa. Para mim é um ponto super importante, mas não é impeditivo. Então, se, por exemplo, a Austrália, que é um dos exemplos aí que a gente deu, né, de maior dificuldade. Se eu tiver que ir para lá porque faz sentido nesse meu momento de vida e eu conseguir conciliar, né, várias coisas relacionadas ao trabalho, eu vou. Porque eu também tenho muita flexibilidade. Se tiver que trabalhar muito cedo, se tiver que trabalhar muito tarde, eu estou disposto a abrir mão, talvez, de um pouco de qualidade de vida para fazer, porque é uma decisão minha, mas eu não deixaria de ir, não, em função do time zone desafiador, né? Vamos dizer assim. A Vicky caiu aí, né? O que eu tenho achado é que tem muito do seguinte também, quando a gente está começando com trabalho remoto e com nomadismo e tal, meio que, entre aspas, tudo é festa, né? Então a gente está muito mais disposto a tomar na cabeça, a sacrificar, acordar muito cedo ou dormir muito tarde, coisa do gênero, né? Eu tenho a impressão que com o tempo isso vai mudando também, sacou? A tua aceitação começa a diminuir. Aí você fala assim, porra, não vou pra lá, porque, cara, fazer reunião 2 horas da manhã e tal. Eu não sei se acontece com o Ian isso, já, agora que tá bem intensivo, porque imagino que uma hora vai cansar, né, mesmo. Tipo, eu não passei por isso, porque eu não tive tantas experiências assim, principalmente com fuso, porque eu sempre escolhi fusos específicos, mas imagino que tem uma hora que vai falar assim, porra, é possível, funciona, dá, legal, blá, blá, mas será que vale a pena, sabe? E começar a questionar, assim, e fazer escolhas em função mesmo de não ter que lidar com o issue do fuso em si, sabe? Não sei. Acho que é possível, sim. Desculpa, Rafa, só para complementar. Não. Eu acho que é possível, não dá para prever, porque vai depender muito de cada um e o seu nível de
de esforço para se adaptar ou não, mas quando o nível de esforço é importante porque aquilo faz sentido para mim, está fazendo para minha família, para meu companheiro, o que for, então a bola para frente. Eu acho que vai depender muito do próprio nomadismo. Tem gente que talvez depois de alguns anos fale, cara, cansei, quero estabilidade, quero ficar... Então, para mim, hoje ainda faz muito sentido, então tá de boa e eu não vejo nada em curto prazo que me impeça de seguir em frente. Daqui a 2 anos, talvez eu realmente... Eu tenho um pouco isso, cara. Um pouco de eu escolher de não ir para um fuso diferente, talvez seja algum nível de preguiça, sabe? De chegar e falar, putz, tem que lidar com isso, sabe? Essa coisa de acordar muito cedo, de ir pro Havaí e tal, etc. Legal. Eu compartilho aí com isso que o Rafael falou, porque, não sei, eu acho que tem a questão, o fator meio isolamento, assim, também, né? Então, tipo assim, eu acho que fazer o trabalho acontecer, a gente consegue fazer ele tranquilamente em qualquer lugar, independente do fuso horário, né? A gente vai se adaptar, a gente vai acordar na madrugada aí, a gente vai marcar algumas reuniões específicas e a gente consegue lidar com isso, né? Então, eu não acho que a produtividade baixe tanto por conta do fuso. Eu acho que tudo isso é adaptável. Mas eu acho que quanto maior o fuso, menos contato direto, às vezes, você tem com o seu time e isso vai te isolando, né? E aí, às vezes, você vai sentindo um pouco disso, de, cara, beleza, a gente faz parte de um grupo, as coisas estão acontecendo, mas a gente se sente não sente aquele fator, tipo, time conectado junto, até a amizade mesmo, assim, essas coisas eu acho que vai afastando um pouco, às vezes, por conta se o fuso horário for muito extremo, né? Então, eu acho que no meu começo, assim, lá para 2008 e tal, eu fiquei 4 anos vivendo assim, totalmente de boa, num esquema mais nômade digital, não interessa o fuso horário e tal, eu faço meu trabalho de qualquer lugar, etc. Mas eu senti um pouco de falta disso, desse lance de, cara, não, trabalhar como um time, tá conectado e vamos fazendo várias coisas. E aí eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tentou recuperar um pouco mais com o Startae e tal, do jeito que a gente montou o time, etc. E aí até o fato de eu ter escolhido ir para o Canadá com esse fuso horário não tão assim, foi justamente para, beleza, eu vou estar em outro lugar, mas eu não vou perder essa conexão, não vou perder esse contato diário com o time. Então isso foi uma coisa que pesou para mim, talvez por já ter passado um bom tempo no esquema mais, tipo, contrastante e tal, e aí, beleza, naquele tempo ali fez sentido pra caramba. Mas ao mesmo tempo é legal isso, porque quando você volta, né, digamos, a talvez diminuir um pouco esse fuso horário, etc., você mantém toda a flexibilidade que você conquistou, né, por causa do nomadismo digital, por saber como as coisas funcionam, etc., mas você, ao mesmo tempo, também você fala, beleza, mas eu posso adaptar também para estar mais conectado aqui, para estar mais próximo da galera, e não precisa ser melhor, né? Totalmente, né? Aí você começa a fazer algo mais, energiar, né? Algumas coisas, tipo, cara, eu gosto muito disso, mas aqui eu sinto falta disso. Tá, e aqui eu gosto muito disso, mas eu sinto falta disso. Mas tá? Sem experimentar, você nunca vai saber, né? Quais são os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, esse é o ponto. Por isso que é importante experimentar de tudo. Eu queria perguntar uma parada, e já compartilhar talvez aqui também, ferramentas que ajudam vocês aí a acompanhar tracking aí dos time zones da galera e tal. Eu tenho 3 aqui que eu utilizei bastante, que eu posso compartilhar, e aí depois queria ver com vocês. A gente até vale a pena compartilhar a tela rapidamente, porque aí a galera vê aqui, falou. Pode mostrar, eu não tenho nenhuma. Essa daqui é timezone.io, que você consegue criar uma para o time, aí cada um bota um perfilzinho, você tem visualmente a carinha de cada um, time zone organizado assim. Então essa foi, a gente acabou usando um tempinho lá, e também no Academy, do Leadwise Academy, que a gente botou para saber dos participantes, e foi legal. Essa para mim foi a que eu mais utilizei, que tem a versão gratuita, que é o Word Time Buddy, que você consegue, tá vendo, com essa ampulhetazinha, ver rapidamente a hora, né, de até 4 lugares, e tem a versão paga que você bota mais, né, se você quiser, mas isso é muito rápido, na hora de, reunião, tal, beleza, tal, você passa aqui e já visualiza. E essa, que é default, que você não consegue acrescentar, é Every Time Zone, e aí já tem cidades pré-determinadas, mas tem uma porrada, então você também consegue transitar legal. Então, essas 3 me ajudaram durante um tempo aí, porque
uma das maiores dores é a questão de marcar reunião, né? Tipo, errar horário e aí, na época, puta, eu sofri agora com o horário de verão mudando em uma parte do mundo, mudando na outra, porque não é, né? Mudou o horário de verão, cada país vai numa hora e tal. E aí a gente marcou um webinário com a Susan, né? E ela, tipo, poucos dias depois ela percebeu... Hã? Isso. E ela é da Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, e lá na Europa estava mudando de horário de verão e lá não. Então ela deu ok e tudo, e quando chegou um pouco mais para a véspera, pipocou no calendário dela, uma hora depois ela tinha reunião, enfim. Isso acontece direto. Cara, então, isso é uma parada que você falou bem, cara. Cara, não tem nenhuma condição de viver sem um calendário em que você compartilha um momento com a galera, na minha opinião. Tipo assim, cara, tem que viver colocando o calendário, os eventos no calendário, cada um no seu time zone, vendo no seu time zone, mas, cara, não tem como falar de boca, sacou? Tipo assim, tem que criar um evento no calendário e compartilhar com todo mundo, sacou? Exato. Vic voltou. Mas, cara, essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer para vocês. Hoje vocês têm algum horário de referência, assim, ainda mais vocês que têm um time mais nômade, vocês sempre tentam marcar, sei lá, o horário da Holanda, por exemplo, é normalmente o nosso horário padrão. Tipo, quando você vai, sei lá, se você vai mandar um e-mail perguntando, galera, vamos fazer uma call amanhã, 3 p.m., sei lá o quê, PDT, Mountain Time, ou sei lá. Vocês colocam isso sim, ou já manda direto no evento do calendário e aí lá já vai estar dizendo o fuso horário, etc. Normalmente fala assim, né? 3 horas na minha hora, na tua. A galera já sabe, né? Na tua, na minha. Eu uso muito Amsterdã e Brasil, porque realmente são os meus maiores contatos. Então, quando eu estou falando com a galera da Europa, Austrália e tal, é Amsterdã Time. E galera no Brasil tal, Brasil Time, e vamos que vamos. E a maior parte das reuniões, no geral, assim, lembro do histórico tal, a gente utilizava 2 horas da tarde da Europa, porque em um período é 5 horas de diferença, então dava 9 horas da manhã no Brasil, e outro período são 3, então dava 11. Então era uma das melhores horas para se marcar coisa, né, e ter todo mundo de certa forma disponível. Legal. A gente normalmente nos projetos a gente tenta sempre colocar como referência o horário do cliente. Então, se ele está lá, costa oeste, beleza, PDT, um se tiver com horário de verão, outro se não tiver. E uma coisa legal também é você, quando for marcar as calls, né, sei lá, no calendário lá, botar no horário dele, né? Porque se mudou lá o horário de verão, como mudou agora, esse fim de semana, se não tiver no horário dele, aí, tipo, lasca tudo, porque aí você tá considerando que no Brasil continuou, nada mudou, mas lá pra ele mudou, né? Então, esses cuidadinhos assim, aí, tipo... Isso é o pior pra mim, cara, essas nomenclaturas, tipo, UTC, GMT, CET, EST, puta que o pariu. Primeiro que já West and East, eu já tenho uma dificuldade absurda de saber o que é oeste e o que é leste. Tipo, mano, embaralha. Abre o braço, cara, assim, fica olhando assim. Eu sou daquele que ainda fico até hoje pensando, cara, oeste e leste, pra que é o lado? Eu falo, cara, nordeste fica mais ou menos ali pra ponta, então é leste. Pra lá, porque noroeste é pro outro lado. Eu sou desse nível, eu tenho um pequeno bloqueio, um retardo que eu preciso sempre lembrar do Nordeste para saber onde eu tô. Legal. Pra mim, o que me ajudou a saber isso aí, eu acho que foram os times da NBA. Viu? Eu começava a pensar, pô, beleza, Golden State e tal, beleza, Cleveland tá lá. Aí você começa a fazer essa referência, mas, velho, vai pegar. Então, vocês encontraram alguma forma, né, de saber. Eu não encontrei até hoje. Tem 50% de chance de acerto, pelo menos. Eu acho que a diferença também é porque, não sei, eu acho que a maioria das reuniões, das coisas que vocês fazem, é com o time interno das empresas de vocês, né? Acho que no nosso contexto, como a gente está considerando o cliente, aí acaba que ele sempre vira a referência máxima, né? Porque a gente não quer fazer ele pensar,
Então a gente não vai ficar falando pra ele, pô, então, tá o horário, o nosso horário, então calcula aí. A gente, pô, não, sempre é o teu horário, sempre você que manda, né? E aí a gente simplesmente pega a referência dele, e aí a partir disso todas as reuniões e tal são agendadas a partir disso. É um outro Pô, mas aquele aplicativo ajudou muito. A gente usa tem um aplicativo chamado Clocks, que ele fica na barrinha do Mac. Vou até compartilhar aqui, o Ian acabou de compartilhar algumas ferramentazinhas que ele usa. Ah, compartilha aí. Mas deixa eu... A gente tem esse Nossa, aqui. Isso pra mim foi o que salvou minha vida quando eu tava lá. Esse não é tão completo, né, quanto aquele que o Ian mostrou, porque o do Ian, ele tinha... Você já pode marcar algumas reuniões por ali e tal. Mas aqui é legal porque fica ali, né? Direto aqui na barrinha do Mac. Perfeito. E aí você adiciona, e o legal é que você pode já calcular aqui, né? Então você joga pra frente, ele já bota lá e já vai mexendo tudo aqui pra você. Pô, irado esse. Depois só tira e... Nossa, isso salva muito. Esse é um jeito rápido, né? Vou abaixar aqui. Abaixar. Olha, fora. Eu penso, eu falo um monte de coisa errada propositalmente, cara. A galera vai delírio. Já passei por retardado várias vezes. Tipo, caralho, o dia tá dublado hoje, né? Aí a galera olha assim, meio tipo, caralho. Foda. Mas eu uso, sabe o quê? Tá ligado no Mac, quando você... eu não sei o nome disso, eu não sei se é Space, que tem os widgets. Sim. Então, eu boto... Tem um relógio, né? Eu boto vários relógios ali, cada um com diferente, sacou? Eu tenho aqui Rio de Janeiro, Miami, Amsterdã. Sim. Tá no iPhone mesmo, né? No relógio lá você já pode colocar vários, então é um jeito fácil. Também. E no Apple Watch a gente usa, a gente é freak de Apple, né? Mas aí... Você usa também, Vic? A Vic tem dois, velho. Tem dois, você acredita? Ela usa um pra ir pro hipismo, outro pro dia a dia. Ela tem, tipo, momentos assim, não, esse é pra tal coisa. Esse é pra sair, esse é pra tomar sorvete. Ai, gente! O Rafael falando assim, até parece que eu sou... Cada um com um face diferente, aí combina com a roupa e tal. Minimalismo na veia. Um foi presente, tá? Do meu time. Tá? E outro você se deu porque você merece, porra. Exatamente. Outro foi porque eu tava afim mesmo. Eu com essa coisa de notificações e tal, cara, eu tinha acabado de lançar o Apple Watch e aí eu tava um dos sócios, o Osal, que também é freak dessas paradas, então, na sala de reunião e tal, não sei o quê. Aí eu tô vendo ele olhar pro relógio, eu não sabia que era o Apple Watch, aí tô vendo ele. Cara, o que tá acontecendo, brother? O cara tá apressado, velho. Aí eu falei, olha, que porra é essa, cara? O que tá rolando? Toda hora olhando pro relógio. Não, brother, é o Apple Watch. Eu tô vendo as notificações. Eu falei, caralho, agora que eu não quero essa porra nunca, no resto da minha vida. Ficar pipocando ali, me interrompendo, tá louco. Eu já não uso relógio, né? Então, cara... Mas isso é uma parada sinistra, né? Mas porque o Rafael não usa por causa do um... barulho, tá? Ele não usa por causa do tic-tic. Mas esse negócio que o Rafael falou é sinistro, né? Porque é um lance de um comportamento que a gente já está acostumado, né? Então, normalmente, se a gente visse alguém com um relógio normal olhando pro relógio direto, você vai falar, pô, o cara tá com pressa, né? O cara tem algum compromisso. E aí, hoje, com notificação, tá doente, não. um monte de coisa... Né? Mas por um lado foi bom, porque antes mesmo do Apple Watch eu já tinha meio que acostumado a tirar a notificação do celular, essas paradas. Eu tenho pouquíssimas notificações só para coisas muito extremamente urgentes. Eu deixo lá habilitado, ou senão é só quando eu desbloqueio a tela, aí eu só abaixo lá as notificações e eu vejo tudo de uma vez. Porque é legal que você pode configurar, né? Você pode mostrar, eu quero que apareça na tela, mesmo na home screen, eu quero que apareça só quando eu desbloquear, aí você tira lá, ou não quero que apareça nada. E aí eu deixo ali, que aí a hora que eu controlo a hora que eu quero ver, né? Eu me acho super jovem, cara, mas eu já tô velho, não tem jeito. Eu já olho pra algumas coisas assim e falo assim... Mas o ponto com isso tudo era que no Apple Watch você consegue colocar um relógio, você bota vários o seu relógio horários, normal e o relógio de onde você quer ver. Aí, como a Vicky é internacional, ela tem 2 relógios que ela coloca vários horários, assim. Ela tem São Francisco, isso, Brasil, gente, é por da isso. Europa. Ela trabalha com 5 time zones diferentes, ela precisa botar 3 em 2 em outro, tá ligado? Os 2 ao mesmo tempo. Essa galera.
Massa. Galera, vamos E embora. rola. Vambora. Acho que foi massa. Foi bom, Bastante foi coisa legal. aí, mas... Isso aí é o Desafios, primeiro trabalho remoto, de A muitos, né? internet sabota. O que é, Vic? E quando eu voltei, eu ia falar, desafios do trabalho remoto, a internet sabota, às vezes. Pode crer. Ah, sim. Então, essa Então Sim, fica galera. próximo tópico, quando a internet sabota. Não, Já pode temos ser aí, sobre ó. de conexão. Essa é uma boa. Eu Ainda acho que é um mais, bom tópico. ainda mais no estilo nômade aí, tem muito perrengue, né, que a gente passa aí. História Tem muita boa. história. Pô, mas Fechou. massa, foi irado, galera.